Muitas vezes nossas casas acabam refletindo a pressa e as exigências de um tempo que ignora o sagrado. Nossas rotinas e agendas tornam-se ecos de uma lógica secular, quando deveriam ser expressões suaves da graça e do amor de Deus. Mas as Escrituras nos lembram de algo eterno. Deus não nos salva apenas individualmente. Ele nos chama para viver em aliança, um sussurro de esperança que alcança nossas casas, nossos filhos e as próximas gerações. É uma promessa que não depende da nossa força, mas da fidelidade dele. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, para ser o teu Deus e da tua descendência. Por isso, queremos redescobrir o que significa ser uma família formada, sustentada e transformada pela aliança de Deus. Uma família que aprende a trocar a ansiedade deste mundo pela leveza de caminhar com Cristo, que entende que o Evangelho corrige rotas, restaura afetos e molda o nosso cotidiano. Ao sentar em casa e ao andar pelo caminho, ao deitar e ao levantar. No batismo dos nossos filhos, reafirmamos que a aliança permanece viva sob a nova aliança. Ali, prometemos que nossa igreja caminhará junto às famílias, guiando os pequenos com ternura no caminho do Senhor. Pois nossos filhos não estão à margem, eles estão no coração daquilo que Deus está fazendo hoje, de geração em geração. No ritmo da graça e dentro da comunidade. Cremos que famílias saudáveis são cultivadas quando deixamos a voz mansa de Deus ditar o ritmo da nossa vida. Este é um convite para pararmos e refletirmos com humildade, para reconsiderarmos o tipo de família que estamos nos tornando e a que Deus nos chama para ser. Pois existe um caminho melhor e cheio de graça sendo oferecido a nós. Um caminho onde o amor é formado, a fé é cultivada e as gerações são cuidadas. Família da Aliança. Vivendo hoje a aliança de Deus. Irmão, se eu não tiver possibilidade de cumprimentá-lo com graça e paz, é um prazer revê-lo, saber que Deus tem guiado a sua vida. E mais uma vez nos reunimos para celebrar o Deus Todo-Poderoso, abrindo as nossas almas e rogando que o próprio Espírito Santo fale poderosamente conosco por meio da sua palavra. Eu gostaria que você pudesse abrir a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3. Livro de Gênesis, capítulo 3. Eu farei a leitura do versículo 8 até o versículo 15. E depois do versículo 21 até o versículo 24. Gênesis, capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 15. E depois do versículo 21 ao versículo 24. E a boa palavra do nosso Deus diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita é, ou és entre todos os animais domésticos, ou és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu.
Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Feche os teus olhos. Nosso bondoso Pai, em nome de Jesus, os nossos corações estão diante da Tua presença. E rogamos que o Senhor nos permita compreender a Tua palavra, que continua sendo o referencial da nossa própria jornada. Celebrado seja o Teu nome pela vida de todas as pessoas que estão aqui. Permita que os nossos corações sejam tocados pelo poder do Espírito Santo, nossas almas transformadas e a nossa vida plenamente ressignificada pelo poder do Evangelho. Louvado seja o Teu nome pela vida de todas as pessoas que estão aqui, daquelas que nos acompanham também na transmissão deste culto. Que os seus lares sejam abençoados, que os seus corações sejam alimentados e que a nossa vida seja aquecida com a Tua presença. Fale conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. A manifestação da graça de Deus sobre a família é a temática central do nosso encontro nessa manhã. Isso porque durante esses últimos meses, ou pelo menos no início dessa nova jornada, nós temos tentado de alguma forma afirmar que é necessário termos famílias cheias do Espírito Santo. Homens e mulheres que sejam guiados pela palavra da verdade, que estejam conjugando uma vida segundo a própria palavra desse Deus que nos refez na pessoa do seu próprio Filho. Na semana passada, quando estávamos reunidos, celebrando a Deus e invocando a presença dele, o reverendo Jefferson fez uma exposição bíblica. Ele basicamente falou sobre a culpa dentro da família. E naquele encontro, quando a palavra foi pregada e o evangelho foi anunciado, fomos então conclamados por Deus a compreender 4 verdades teológicas importantes que podem redefinir o modo como nós existimos e a maneira como nós conjugamos a nossa própria história. A culpa é marcada pela fuga, gera medo e vergonha, produz transferência e a culpa é alcançada pela graça de Deus. Semana passada fomos, de alguma forma, tocados pela palavra de Deus a fim de compreender que quando os nossos pais tomaram a decisão de não amarem a Deus sobre todas as coisas e assim romperam com a aliança que foi definida pelo próprio Senhor, os seus corações foram atravessados pela queda. E a implicação imediata da queda em seus corações foi exatamente um sentimento e uma sensação de culpa que tomaram conta ou que tomou conta do coração de ambos. Eles perderam a justiça original que haviam recebido do próprio Deus quando foram criados segundo a imagem desse Deus todo-poderoso. E agora caminham distantes, se escondem, não querem conjugar uma história de amor, não querem conjugar uma história de fidelidade com aquele que havia manifestado todo o seu amor quando os fez conforme a sua própria identidade. Então, na semana passada, Deus estava chamando a nossa atenção para o fato de que é necessário compreender que esse é o estado original, ou este é o estado em que todos os homens se encontram por conta do pecado original. Perdidos, distantes, incapazes de recriar a sua própria natureza, posto que essa natureza já nasce absolutamente alienada, sem nenhum contato com o poder do Espírito Santo. E é por isso então que essa graça maravilhosa é manifestada sobre os corações humanos e esse Deus Todo-Poderoso, na liberdade da sua própria vontade, permite que seres humanos possam ser alcançados pela graça. Essa graça que nos refaz, que alimenta os nossos sonhos e que está constantemente convidando-nos a entender que não há nada neste mundo, nem as nossas obras são capazes de abrir as janelas dos céus se o próprio Deus não manifestar a sua graça sobre os nossos corações. Mas como definir graça? Como definir um tema que atravessou a nossa vida e o nosso coração desde a eternidade? Todas as vezes que eu penso sobre graça, existem 2 experiências formativas do meu comportamento emocional que me reportam a grandeza de Deus. Isso porque a experiência de ser amado, de perceber a manifestação da afetividade humana, é uma das bênçãos que Deus traz para a nossa vida. Eu me lembro perfeitamente como se fosse hoje,
A manifestação amorosa da minha avó durante a jornada que ela teve comigo. O carinho de uma avó que na rotina da vida, na periferia do meu estado, conseguia dentro dos seus limites demonstrar amor. Eu deitava em seu colo e de maneira tão maravilhosa ela fazia um cafuné, coçava minha cabeça e demonstrava um amor ou uma manifestação de afeto que aparentemente era simples, mas que participou da formação do meu comportamento emocional ou da conjugação psicológica que tenho hoje. O amor da minha avó foi determinante no modo como eu compreendo a mim mesmo e o forma como eu faço uma leitura do mundo. Mas a minha vida não foi atravessada apenas pela figura de uma avó que, guiada pelo seu amor, mesmo que fosse um amor limite ou um amor condicionado pelos seus limites, eu também fui atravessado pelo amor ou pelo carinho, pela gentileza de uma professora quando eu estava no Fundamental 1, no primeiro ano do Fundamental 1, professora Dora, que todas as vezes, quando chegávamos na escola, o seu olhar gentil, o seu coração afetivo ou o seu coração afetuoso atravessava a história de meninos e meninas que não sabiam o que era o amor ou não haviam experimentado essa capacidade de serem amados, porque viviam em cenários onde o amor e a conjugação de cumplicidade não eram os elementos mais importantes. Então, todas as vezes que eu penso na graça de Deus, no sorriso de Deus, no afeto de Deus, nessa graça que transformou a nossa vida, eu sempre tento, de alguma forma, encontrar exemplos humanos que, mesmo sendo transitórios, conseguem, de alguma forma, nos reportar essa experiência de que, desde a eternidade, Deus resolveu nos amar e, amando-nos, manifestou a sua graça a fim de transformar o nosso coração. Você tem alguma experiência de amor, alguma experiência de afeto que te faz pensar no afeto que Deus tem pela sua vida? Porque na medida que nós temos uma experiência com esse afeto humano, de alguma forma, as sombras desses afetos apontam para algo absolutamente distinto. O afeto e o amor de um Deus que conhece o nosso coração. E é por isso que talvez a primeira pergunta nessa manhã seria: o que é graça? E o Dr. Eber nos traz uma definição sobre graça. Ele começa a sua afirmação dizendo: Deus é bom. E ele revela a sua bondade na graça. Essa graça tem um caráter essencialmente salvador. Ela é exercitada sobre aqueles que o Senhor amou de modo especial. Desta forma, ela pode ser definida como o favor eterno e totalmente gratuito, manifestado nas bênçãos espirituais e eternas às criaturas culpadas e indignas. É uma oferta de favores a quem não tem mérito próprio e pelos quais não se exige compensação alguma. Pelo fato da graça ser imerecida, ninguém pode reivindicá-la como direito. Graça e mérito são excludentes. Essa é a definição de graça. A manifestação da natureza de um ser que é bom e que favorece aqueles que não têm a capacidade alguma, mesmo que nós pudéssemos fazer coisas que sejam ou que fossem absolutamente plenas, nada da nossa manifestação de amor seria capaz de abrir as janelas dos céus, a não ser a graça de um Deus que resolveu favorecer a nossa própria vida, amando-nos, transformando-nos e fazendo-nos objetos do seu amor. Um amor que sempre existiu na sua própria natureza. Então, este amor é essencialmente eterno. Graça é sorriso, graça é abraço. Graça é o sorriso de um Deus que resolveu amar-nos e transformar por completo a nossa vida. E na medida que nós temos uma experiência com essa graça, que os nossos corações são atravessados por essa bondade redentiva, nós começamos a compreender que a vida não se limita apenas nos nossos medos e erros, mas os nossos medos e erros são completamente apagados por essa graça que renova, por esse Espírito que sopra e por esse Deus que não está preocupado com a nossa performance. De um tempo em que todas as pessoas são guiadas pela performance, num tempo em que nós imaginamos que nós, de alguma forma, podemos impressionar a Deus com as nossas orações, com as nossas canções, Deus não se impressiona com as performances, Deus não se impressiona com aquilo que nós podemos fazer, porque tudo aquilo que poderia ser feito já foi realizado na cruz do Calvário. E esse amor invadiu a nossa alma, está sobre os nossos filhos e sobre a nossa jornada. Falar sobre graça, então, é lançar os nossos olhos no livro de Gênesis, especificamente agora no capítulo 3. Na semana passada nós tivemos uma exposição desse capítulo, apontando para o fato de que o pecado entrou no mundo, e os nossos pais, como cabeças federais, como aqueles que nos representavam, eles agora falham. Eles resolvem ouvir a voz do próprio coração, tal como todos nós, em determinados momentos, às vezes,
Permitimos que as nossas sensações, que a nossa pulsão sejam responsáveis pelas nossas tomadas de decisão, quando, na verdade, a única coisa que deveria guiar a nossa vida é a nossa vontade sujeita, a nossa vontade submissa, a nossa vontade completamente guiada por uma palavra poderosa, a palavra de um Cristo que redime, a palavra de um Deus que conforta, a palavra de um Deus que convoca, a palavra de um Deus que refaz, a palavra de um Deus que nos permite compreender que não há nada na esfera dos homens que seja capaz de transformar a vida, a não ser esse amor que nos dá dignidade, que nos dignifica e que nos compra. Se na semana passada nós aprendemos que os nossos pais foram guiados e agora experimentam na alma e no coração a culpa, e por conta disso fogem, estão envergonhados, o último ponto da nossa pregação na semana passada nos reporta agora para a mesma cena, porque agora nesse cenário onde Deus está manifestando a sua justiça, ou melhor ainda, o seu juízo, na manifestação do juízo e nas consequências da queda, Deus demonstra a sua graça, o seu amor. O que talvez seja um tanto quanto diferente ou estranho ouvir, se você foi criado em uma cultura que imagina que o Antigo Testamento é a era da lei e o Novo Testamento é a era da graça. Este é um equívoco. Antigo Testamento e Novo Testamento são movimentos interfásicos. Há uma relação de interfase nesses dois movimentos da revelação de Deus. Se nós estamos afirmando que a graça de Deus se revelou nessa passagem bíblica, a pergunta é a seguinte, a segunda pergunta nessa manhã é a seguinte: como a graça de Deus se manifesta sobre as famílias? Tomando como análise, ou transformando essa passagem bíblica em um estudo de caso. Como a graça de Deus se manifesta sobre as famílias, sobre os homens, sobre os seres humanos, sobre todas as coisas que Deus criou conforme a sua própria vontade, aplicando a sua inteligência e o seu poder naquilo que contemplamos. Nós temos algumas respostas. A primeira delas, a graça se manifesta sobre as famílias no movimento da busca. E é basicamente isso que você consegue enxergar no versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Agora Moisés, guiado pelo Espírito Santo, está afirmando que o resultado imediato da tomada de decisão, que não levou em consideração a vontade de Deus, é abrirem-se os olhos. Eles percebem que estão nus, eles perdem uma justiça original, eles perdem um revestimento interno que lhes permitia ter a liberdade de viver, e agora eles fazem figueiras, ou fazem cintas para si. Eles estão distantes, já não há mais vínculo, não há mais comunhão, eles não conjugam mais uma história de cumplicidade com Deus Todo-Poderoso, como eles conjugavam. Posto que é provavelmente que durante dias, tanto o homem quanto a mulher construíam, ou o próprio Deus permitia que fosse construído uma relação de contato, uma relação de pertencimento, uma relação de amor, uma relação de cumplicidade. Mas quando o pecado entra no mundo, essa relação é quebrada e eles se escondem. E a passagem bíblica afirma então que Deus está andando no jardim do Éden, buscando o homem para aquela relação que agora está perdida, não por conta de Deus, mas por conta da própria liberdade humana. Mas o movimento da busca, o movimento do questionamento, o movimento da problematização das crenças vem do próprio Deus. Esse ato de buscar o homem e criar a possibilidade do arrependimento, de uma redefinição da própria vida, vem de Deus. Deus poderia ter matado os nossos pais de imediato. Ele poderia ter manifestado o juízo de Deus, dizendo, como eu disse, que mataria e que vocês passariam a experimentar a morte. Ele não faz. Ele revela a sua paciência, a sua bondade sobre a vida daquele homem. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para esse movimento da busca. A graça de Deus é vista no modo como ele busca, no modo como ele trata, no modo como ele cria o caminho para que o homem pudesse fazer uma avaliação acerca de si mesmo. E esse movimento acontece em toda a história do Antigo Testamento, perfazendo também o Novo Testamento. Deus sempre está buscando os homens e mostrando o seu amor e a sua graça. Ele buscou Abraão, ele buscou Davi, ele buscou uma variedade de homens. E quando agora chega a nova dispensação, no Novo Testamento, o próprio Deus encarnado, ele busca, ele caminha, ele come, ele bebe, ele vive nas experiências mais comuns da vida. Graça
é Deus em movimento. Graça é busca que permite o recomeço. Falando sobre isso, o John Piper disse o seguinte: a história humana não começa com um homem procurando desesperadamente por Deus, mas com Deus caminhando no jardim em busca do ser humano no estado de alienação. Se Deus não tivesse dito: onde estás?, Adão e Eva teriam morrido naquele esconderijo, perdidos em sua própria escuridão. O Evangelho começa ali. A iniciativa soberana e graciosa de um Deus que se recusa a deixar a sua criatura esconder-se para sempre na vergonha. Não é fascinante essa perspectiva do Piper? Eles teriam morrido naquele esconderijo, perdidos em sua própria escuridão. Deus não permitiu que morrêssemos em nossos esconderijos e perdidos em nossa escuridão. Ele manifestou amor, Ele nos procurou. E todas as famílias da terra podem ter essa experiência da busca. Podem saber que esse Deus é aquele que caminha em direção aos homens que não o conhecem. E que o amor desse Deus é um amor que está à procura de pessoas, independentemente de suas condições econômicas, independentemente da localização que eles estejam inseridos. Quando Deus coloca o seu amor, quando Deus faz o movimento da transformação da vida humana, Ele encontra, Ele restaura, Ele cura, Ele muda, Ele salva, Ele dá a essas pessoas novos sentidos. Não é bom saber disso? Que o motivo pelo qual você está aqui hoje é porque Deus, movimentando-se na história, movimentando-se no tempo, movimentando-se nas linhas da realidade humana, Ele te alcançou. E agora é tempo de nos movimentarmos para buscar famílias. A experiência da salvação não pode ser apenas um êxtase que nos permite ficar apenas cantando, celebrando, cantando, celebrando, cantando e celebrando. Todo coração alcançado pela graça, todo coração que foi marcado pela busca de Deus, tem o desejo de buscar uma variedade de outras pessoas. Se você não tem o movimento da busca no seu coração como elemento resultante de uma graça que te alcançou, é porque você não compreendeu a natureza da missão. Aqueles que são alcançados precisam alcançar pessoas. Então você precisa pensar: de que maneira eu vou alcançar as pessoas que vivem no prédio onde eu estou? De que forma eu vou alcançar os meus vizinhos, meus amigos, os meus conhecidos? De que forma eu vou alcançar os meus colegas na universidade? De que forma eu vou alcançar as pessoas que fazem parte da minha vida? Como eu alcançarei pessoas? Como eu vou transformar a minha vida em um movimento missiológico? Eu creio que é muito bom estar aqui nessa manhã. Então você precisa buscar pessoas. Mas como a nossa série envolve família, quais são os movimentos da busca que nós realizamos entre nós? Você tem permitido que o Espírito Santo use a sua vida para que você possa buscar os seus filhos numa relação de afeto? Você tem a capacidade de abrir-se para um movimento de busca que acontece entre você e o seu marido, e ambos podem experimentar uma sensação de que vocês estão como resultado de uma busca, como resultado de uma salvação, como resultado de um Deus que caminhou. Nós caminhamos em busca de rever quem somos, nossas palavras, nossos sentimentos. Ou nós vivemos sob o critério do afastamento. Por que os casamentos estão acabando? Porque ninguém tem o movimento de buscar o outro por uma relação de afeto, de cumplicidade. Nós vivemos alheios dentro do mesmo ninho. Vivemos como se não tivéssemos nenhuma cumplicidade. A única cumplicidade que temos é só a cumplicidade da cama. Não há cumplicidade de sonhos, não há cumplicidade nos medos, não há cumplicidade numa variedade de elementos que perfazem quem somos. Não há vínculo. Há uma construção social. Meramente social. Hoje Deus quer que você tenha um movimento de buscar uma relação mais sincera, mais amável com a sua esposa, com os seus filhos. Hoje, meu querido filho, minha querida filha,
Você é desafiado a abrir a sua alma e procurar os seus pais, demonstrando um pouco mais de humildade e do desejo de amá-los. Não apenas construindo o discurso que o seu pai é alienado, o seu pai é filho de uma época, como se você fosse o príncipe da modernidade, como se a sua identidade pós-moderna fosse o critério da verdade pela qual os seus pais devem conduzir os seus corações, quando na verdade vocês são apenas, essencialmente apenas, e de maneira triunfal apenas, filhos que precisam revelar humildade. Vocês não são melhores do que os seus pais. Mas você pensa que é. Você imagina que você fez a leitura de 2 livros na universidade. Aliás, 2 páginas. Você imagina que é sensacionalmente inteligente. Critica Kant porque leu uma linha. E as institutas porque ouviu alguém falando acerca de quem elas são. Você pensa que é muito sabido. Na verdade, tanto você quanto eu somos pequenos arrogantes que imaginam que têm o domínio sobre a realidade porque experimentamos um processo de letramento acadêmico e imaginamos que a vida se resume apenas numa conjunção de letras acadêmicas, de teorias e de epistemologias que perfazem a nossa forma de compreender o mundo, e nós imaginamos que chegamos a um patamar de não nos submetermos àqueles que foram colocados em nossa vida como demonstração de amor e de afeto, e nós imaginamos que temos o domínio sobre todas as coisas e não temos. Nós somos apenas, essencialmente, filhos que devem tratar os seus pais com amor, com carinho, com afago. Baixe a sua moral. Seu egoísta. Está na hora de você assumir um compromisso de ser um filho melhor, de demonstrar afeto, carinho. Seu narizinho empinado. Está na hora de você virar gente e ser um bom filho, uma boa filha. E pai e mãe, vocês que pensam que são o centro da verdade, vocês não são. Abram-se para que os seus filhos possam ter um movimento de buscar em você inspiração, esperança, amor, porque o seu coração não é um coração marcado pela esperança. Você não é terra onde a esperança jorra. Você não é terra onde o amor está presente. Você é apenas uma terra onde os corações não conseguem encontrar a possibilidade de atravessamento. Você imagina, porque você teve uma formação militar, ou porque você imagina, porque você tem um perfil, porque você imagina que é filho da década de 80, de 90, que você está no patamar de ser o arauto da verdade, o príncipe da moralidade. Você é apenas um homem fraco como eu sou fraco. Você é apenas um homem limitado como eu sou um homem limitado. Você é apenas um homem pequeno como eu sou um homem pequeno. Abra-se para os movimentos do Espírito que os seus filhos também podem produzir em seu coração e em sua história. Acorde para a vida. Entenda o novo tempo que nós estamos vivendo. Eles não serão reproduções da nossa cultura moral, não serão reproduções das nossas experiências, dos significados e dos valores pelos quais nós fomos forjados. Eles fazem parte de um novo tempo. Por isso existe essa tensão constante. Em segundo lugar, a graça se manifesta sobre as famílias no questionamento da condição. O Deus que procura aquele casal cria um movimento de diálogo. Adão, onde estás? Adão, onde estás? Onde estás? Onde estás? Eu não sei se vocês conseguem perceber que o que Moisés está demonstrando ao nosso coração, inspirado pelo próprio Senhor, é de que o Deus que cria um movimento da busca, Ele cria possibilidades de reflexão acerca da alma. Onde vocês estão? A pergunta, como vocês sabem, estão cansados de ouvir, não tem uma natureza geográfica. A pergunta tem uma tonalidade ontológica. Ontologia é a ciência, é o campo da filosofia que analisa a natureza do ser. A pergunta de Deus é: Adão, você está no patamar que a serpente disse que você estaria? Você está na mesma posição que eu estou, que eu sempre estive? Você é um comigo? E como Deus, sereis conhecedores do bem
e do mal, você está nessa posição ontológica. Deus questiona a condição que supostamente o homem alcançou ao tomar a decisão de não obedecê-lo. Há uma problematização das decisões, uma problematização das crenças, uma problematização dos valores, uma problematização daquilo que foi efetivado. Você agora consegue estar naquilo que eu sou. Esse movimento de questionar a condição é uma demonstração da graça, porque Deus estava criando o caminho para o arrependimento, para o reconhecimento dos erros. E qual deveria ser a resposta dos nossos pais? Deus, Criador, eu estou plenamente diferente. Eu sinto coisas que não sentia. Eu tenho medo, vergonha. Eu estou experimentando sensações que não existiam. Eu estou tendo pensamentos, ou os meus pensamentos estão atravessados por novos contornos que não são contornos. São fragmentos. Havia contornos perfeitos, mas agora eles estão fragmentados, quebrados. Não há mais conexão. O Sproul, quando olha para esse texto, diz o seguinte: quando Deus pergunta, onde estás? Ele não está pedindo uma coordenada geográfica. O Senhor não estava brincando de esconde-esconde cósmico com Adão, sendo incapaz de encontrá-lo atrás de uma árvore. Aquela pergunta era uma convocação forense, um chamado judicial. Era a misericórdia de Deus dando a Adão a oportunidade de confessar, de sair de trás de suas folhas de figueiras morais e encarar o tribunal do Criador. Esse mesmo movimento ainda acontece hoje. Quando Deus constantemente permite-nos criar um processo de problematização de quem somos, da nossa condição, de quem somos como pais, filhos, mães, avós. Deus está constantemente perguntando-nos, onde vocês estão? Onde vocês estão como homens de Deus? Onde vocês estão como pais? Onde vocês estão como mães? Onde vocês estão como filhos? Qual é a posição que vocês se encontram agora? É uma posição de pais cheios do Espírito Santo, de homens e mulheres movimentados pela graça, repletos de amor? Ou vocês continuam sendo pais coniventes com os pecados dos seus filhos? Há uma variedade de pais cristãos que são coniventes com as práticas pecaminosas dos seus filhos, que não se importam como eles estejam conjugando suas histórias, que não demonstram essa preocupação pela espiritualidade, pela salvação, pelas experiências que eles estão vivendo fora de casa, fora do jardim. Você tem se preocupado com os seus filhos? Quantas vezes você tem levantado para orar por eles? Nós estamos mais preocupados com o sucesso dos nossos filhos do que com a plenitude que o Espírito Santo pode criar na vida deles. Consegue compreender isso? Você está mais preocupado se o seu filho vai ter uma boa profissão do que uma boa relação com Deus. Você está mais preocupado se o seu filho vai conseguir ser alguém que tenha visibilidade. A citação é depois do segundo ponto, viu, gente? Não é no terceiro ponto que eu estou, não. Nós estamos mais preocupados com o sucesso financeiro dos nossos filhos do que com o sucesso espiritual deles. Qual é a condição que os seus filhos vivem hoje? São pessoas maduras, independentes, educadas, ou todas as pessoas conseguem perceber que o seu filho é problemático, mas você é o único que não consegue perceber que o seu filho é problemático?
Todas as pessoas conseguem compreender que o seu filho é imaturo, mas você é o único que não consegue perceber a imaturidade que está presente nele. Qual a sua condição? É um pai cheio de amor ou é um pai cheio de ira? Você imagina que a tua postura de maturidade é revelada apenas na sua cara fechada? Você imagina que é isso que vai conquistar os seus filhos a amarem a Deus sobre todas as coisas, a terem uma vida guiada apenas por um jeitinho marrento de ser? Você imagina que é o seu jeitinho marrento de ser que vai conduzir os seus filhos à eternidade? Você consegue ter momentos de felicidade, de deitar com eles, de sorrir, de dar boas gargalhadas, de sair junto? Como tem sido a sua relação de amor com os seus filhos? Qual a condição que você tem como mãe? O seu filho reverbera as patologias femininas que estão dentro da sua alma? Será que o seu filho não é uma reverberação das mágoas que você carrega dentro do seu coração? Das críticas que você constrói permanentemente para fazer uma avaliação de tudo, de todos, da igreja? Será que você não é apenas o resultado, ou você não é a sua própria mãe, nenhuma figura masculina, mas com toda a personalidade da sua mãe, com toda a dureza da sua mãe, com toda a incapacidade de amar que a sua mãe tem, porque ela quer que todas as coisas girem em torno dela mesma, dos seus desejos, daquilo que ela imagina ser a verdade? Será que você não é refém e tem consciência disso e gosta, porque na verdade, no fundo, você criou um pacto comunitário da maledicência, e os únicos que prestam na história da humanidade é só você e sua família e os seus filhos? Qual a condição de vocês como familiares? Seus primos, tios, tias, avós, eles gostam de você? Vocês ainda vão na casa dos seus familiares? Ainda vão nas festas do final do ano, nos aniversários? Quando você encontra com seu tio marrento ou seu tio boêmio, que em cada festa da família ele está com uma nova namorada, porque você sabe que ele é boêmio. Você ainda tem o pé cravado no chão da história? Ou você caminha sobre as nuvens, nas nuvens evangélicas de ser, e você não tem a capacidade de ter trânsito missional entre os seus familiares? Você imagina que pelo fato de ter sido alcançado pela graça de Deus, te colocou num patamar de não caminhar, de não falar, de não viver, de não amar, de não sentir, de não ouvir, de não atravessar as pessoas que fazem parte da sua própria vida? Você imagina que pelo fato de você ter supostamente uma condição evangélica, isso te coloca no patamar de não viver com os outros, de não amar os outros, de não ter movimentos dialógicos com aqueles que vivem com você? Sua festa só está cravada em si mesmo. Não pode. Se nós queremos que essa igreja cresça, que essa igreja avance, ela não pode se contentar apenas em ser um movimento de 300 pessoas e 200 pessoas que se reúnem e que ficam olhando para o passado e celebrando o passado, esquecendo-se que Deus quer atuar no presente, projetando o futuro. Só te interessa o passado. Não te interessa o que Deus quer fazer aqui e agora. Você não se projeta para o futuro. Os mesmos choros, as mesmas lágrimas, as mesmas conversas, as mesmas tonalidades que não vão para frente, que não impulsionam, que não criam novo, que não oxigenam a mente. Liberte-se dessas coisas. A história é marcada por momentos. Eu sou presbiteriano de 4ª geração. Pouco me importa isso. Eu não estou nem aí se você é presbiteriano de 4ª geração ou de 5ª geração. Porque você pode estar reverberando as mesmas crendices que você ouviu durante 4 gerações. Eu sou um presbiteriano de 1 semana, pastor. Glória a Deus.
Não é a tua posição do que você vem carregando do passado que te coloca como alguém que inspira o futuro. A igreja não é uma empresa onde os mais antigos exercem a primazia do comando. A igreja caminha segundo o movimento do Espírito, onde qualquer menino, menina, onde qualquer pessoa, um novo convertido, com sede de Deus, com amor a Deus, amando a sua palavra, com desejo de problematizar a sua própria condição, ele encontra espaços e movimentos para o seu crescimento, para a sua transformação. Isto é igreja. Igreja não é apenas um discurso literário de teologia. Igreja não é apenas um conjunto de pessoas que se reúnem para ficar com blá 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 teológico, se aquilo não tem significado de existência, se aquilo não transforma o coração dos seres humanos. Aqui não é um ensaio literário sobre a existência do mal. Ensaio literário sobre fé reformada. Não é. Aqui é a comunidade do Espírito, a comunidade da palavra, a comunidade da unção, a comunidade da família, a comunidade de que qualquer pessoa que recebeu como Jesus, como Salvador, exerce a primazia, o protagonismo que Deus estabeleceu para a vida dele mesmo. Não me importa a sua história, não me importa o seu tempo, não me importa de qual geração você é, a não ser que essa geração seja a reverberação de uma verdadeira crença. Se você faz parte de uma quarta geração, e essa geração é o resultado de homens de Deus, de mulheres de Deus, as coisas fluirão. Mas se é apenas a reverberação de culturas religiosas que nunca fizeram nada, apenas se estabeleceram na crista da onda, sentando sobre os ombros dos gigantes, mas não utilizando os gigantes, mas utilizando-os apenas de maneira pragmática e utilitarista, não tem valor algum. Mas agora, se o seu passado é um passado de fé, de esperança, de amor, de humildade, de serviço, isso tem todo o significado. Aí sim, esse passado tem um lugar de existência. Pastor, que loucura é essa? Nós estamos no questionamento da condição. Para que essa divagação toda? Porque isso é problematizar a nossa condição. É pensar em quem somos. É pensar no passado, no presente e no futuro. Não é imaginar que a experiência do agora, ela é a completude do que Deus quer. Ela é apenas um rito que nos invoca a pensarmos em coisas maiores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nós ainda não fizemos nada. Qual é a nossa condição de alcançar outros que podem comungar conosco? Nós somos apenas uma meninona crescida que precisa amadurecer. Quem nós somos como Igreja Presbiteriana dos IPs? Nós problematizamos a nossa condição como comunidade local? Nós pensamos que já chegamos, está tão longe ainda. Se você imagina que o agora é tudo aquilo que Deus pode fazer, você tem uma noção do reino e de Deus ainda muito pequena, muito frágil. E se você imagina que isso acontece por conta do que eu sou, por conta de quem o conselho é, isso é muito frágil. Essa igreja pode ser aquilo que Deus quer que ela seja. Vibrante, acolhedora, bíblica, missionária. Não um jargãozinho para colocarmos na janela aqui de fora, para imaginar que nós somos aquilo que afirmamos ser. A gente vai ser isso em nome de Jesus. Nós seremos isso em nome de Jesus. Nós seremos isto em nome de Jesus. Nós seremos isto em nome de Jesus. Ah, eu não gosto desse estilo, então é tempo de você arrumar as malas e de fato ir embora. Você tem que ser aquilo que você afirma ser nos papéis.
Porque se você quiser ser isso, você vai experimentar coisas na sua vida que jamais você experimentou. E ao invés de ficar arrumando as malas para ir embora, você vai quebrar as paredes, vai ampliar um pouco mais o arraial da sua alma e da sua vida, da sua pele e do seu coração, para aquilo que Deus vai fazer por meio da sua vida. Está na hora de deixar de ser um crente só domingueiro, que aparece só no dia da Santa Ceia e some no mundo. Só vem no dia da Santa Ceia? É só nesse dia que você precisa de força espiritual? Só vem dominicalmente, pela manhã. Faço o combo mal feito e vazo e volto só no outro mês. Se não quiser assim, tem outras igrejas. Não vá adoecer outras igrejas, não. Seja tratado na igreja onde você está. Terceiro lugar. A graça se manifesta sobre as famílias na promessa do Redentor. Na medida que você lança os seus olhos, agora no versículo 15, você encontra o próprio Deus conversando com a serpente e com a mulher. E ele afirma que haveria uma inimizade, uma batalha cósmica e espiritual durante toda a jornada dos seres humanos. E ele faz a promessa de um descendente que viria a este mundo e pisaria sobre a cabeça da serpente. Mas a vitória desse descendente traria sobre ele mesmo consequências. O seu calcanhar seria ferido. A maioria dos estudiosos, quando olham para essa passagem bíblica, entendem que nós encontramos aqui o Protum Evangelium. A primeira verdade, o primeiro anúncio sobre um Deus que está dizendo: vou manifestar para você uma natureza redentiva, natureza esta que você não tinha acesso, mas que agora passo a revelar por conta de que o pecado entrou no mundo e a história não está fora do meu controle, do meu desejo, da minha vontade. Eu permito que as coisas aconteçam e ao mesmo tempo revela a minha dimensão salvífica. Eu porei uma inimizade entre vocês. O autor chama a nossa atenção agora para o fato de que a história da humanidade será marcada por duas sementes, a semente da mulher e a semente da serpente. Uma semente que nunca vai amar a Deus, que nunca vai procurar a Deus, que nunca vai glorificar a Deus, que nunca vai considerar Deus na conjugação dos seus valores, na fabricação dos seus sonhos, no estabelecimento da sua lógica. Mas haverá uma geração, haverá uma semente, haverá um povo, existirão pessoas que, ao serem tocados pela palavra da verdade, ouvirão a voz do Redentor, terão uma vida submissa a esse Deus, o amarão, o celebrarão, viverão para a sua glória, permitirão que os seus corações sejam atravessados por esse poder. O descendente virá e ele vai pisar na cabeça da serpente. Uma linguagem de natureza escatológica, que aponta para a vinda do Messias. E se você puder colocar para mim o Tim Keller, ele disse o seguinte: Deus promete que um dia um filho de Eva viria e destruiria o mal. Mas observe o custo. Ele esmagará a cabeça da serpente, mas ela ferirá o seu calcanhar. Um ferimento no calcanhar é doloroso, mas não é mortal. Porém, se você está pisando na cabeça de uma cobra venenosa para esmagá-la, como ela morde o seu calcanhar? Ela injeta o seu veneno mortal ali. Deus está dizendo: o libertador virá para receber o veneno mortal do pecado em si mesmo, para poder destruir o destruidor. É a cruz predita no início dos tempos. Há uma promessa de um Redentor para todas as famílias da terra. E esse Redentor alcançou a sua vida e a sua história. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e sobre a lei. E ele veio. E ele caminhou pelas ruas de Jerusalém. Ele demonstrou uma relação de amor. Ele demonstrou uma relação de contato com as multidões. Ele não estava preocupado se os homens estavam caminhando conforme a lógica dos desejos de um triunfalismo moralista
naquele período. Ele teve a capacidade de caminhar com os homens, demonstrando que nele a vida tem sentido e que ele não veio apenas como um libertador social, ele não veio apenas como um pedagogo que tinha uma habilidade incrível de poder anunciar verdades, ele não veio apenas como aquele que tinha um domínio sobre a retórica, ele não veio apenas como aquele que tinha uma retórica que encantava as multidões, ele não era um representante apenas de partidos políticos religiosos, ele não era apenas alguém que tinha um tipo de habilidade para persuadir as pessoas, ele é o Salvador, ele é o Redentor da história, ele veio libertar, ele veio salvar, ele veio curar, ele veio dar nova vida. E este que veio alcançou a sua vida, alcançou a sua história, alcançou o seu coração, e Ele quer que você tenha esse mesmo movimento de alcançar outras pessoas, de permitir que outras pessoas tenham uma experiência com essa graça salvífica, uma experiência com esse Deus que caminha com os homens, permitindo que todos os homens tenham uma experiência de fazer uma avaliação dos seus corações. Nós somos alcançados, remidos, comprados, transformados, e isso deve aquecer o nosso coração, permitindo-nos entender que a nossa vida sempre será uma vida absolutamente, uma vida essencialmente, uma vida salvífica e redentiva. Nós adaptamos o Cristo à nossa lógica, nós domesticamos o Redentor da história, nós escravizamos o Cristo a uma lógica moralista, a um discurso teológico que não é frutífero. Você ainda sente o Cristo Redentor da história? Porque se você quer ouvi-lo, se você já tem este Cristo como o Salvador da sua vida, você não fica impressionado com aquilo que os homens produzem, vocês não ficam impressionados com aquilo que os homens podem fazer, vocês ficam desejosos por ouvir. Não me importa se é 12:10, 12:20, 12:30, 12:40, eu quero estar aos pés daquele que me salvou, daquele que me redimiu, daquele que me deu uma nova vida, daquele que continua todos os dias me fazendo, me refazendo, me significando, me ressignificando, dando-me possibilidades concretas de sentir a sua voz. Eu estou aqui não por conta daquele que fala, mas por conta do Filho do Homem. Nós não fomos chamados por Deus para escolher os pregadores que nós achamos mais vantajosos, os pregadores que nós entendemos ser os melhores pregadores. Eu gosto dessa comunidade por conta desse pregador. Eu gosto disso aqui por conta disso. Eu gosto desse por conta disso. Nós não fomos chamados para customizar o Cristo que fala por meio de qualquer pessoa que Ele queira usar. Eu gosto dessa igreja, eu gosto dessa igreja, eu gosto desse pregador, eu gosto desse pregador. Você não foi chamado para gostar absolutamente de nada e de ninguém, a não ser para gostar do Redentor da história, do Salvador do mundo. Uns evangélicos contemporâneos que ficam olhando para a vida, comendo pipoca, tomando chocolate quente, discutindo teologia, que não produz nada na vida, não a teologia, mas aqueles que ficam com a discussão tola, não conseguem produzir nenhum movimento na história. Para onde eu vou? Eu quero uma igreja mais contemporânea, eu quero uma igreja mais pop, eu quero uma igreja mais slim. Não, eu quero uma igreja que seja mais acolhedora. Eu preciso de uma igreja mais acolhedora. Como é que a igreja vai ser acolhedora se você não é acolhedor com ninguém, com absolutamente ninguém? Nem com você mesmo você consegue colher e acolher o que Cristo fez na cruz por você. Você vive limitando a sua vida aos passados ou aos pecados do passado. Quando é que nós vamos experimentar a verdadeira libertação e nos tornar homens de Deus e mulheres de Deus? Em que momento da história Cristo de fato falará profundamente no seu coração e você vai se abrir para Ele dizendo: eu estou aqui, quero ser usado pelas tuas mãos, pelo teu amor, pela tua graça, eu quero ser usado por ti. Nós vamos customizando todas as coisas. É uma fé customizada. É um Cristo que reverbera os meus desejos. Eu quero ir embora. Mas me parece que esse dia é o dia do Redentor. Esse é o dia do Redentor, esse é o dia do Senhor, esse é o dia do Redentor, é o dia do Senhor. Não é o seu dia, não é a sua agenda, mas é o dia do Rei do Universo. E você está doido para ir embora. Eu quero cantar no meu tom, na minha tonalidade, do meu jeito. Você tem que cantar no tom do Espírito. Por mais que exista técnica e ela seja importante,
Mais importante do que o domínio da técnica é um coração dominado pelo Espírito Santo, é um desejo de fazer a vontade de Deus, é um desejo de louvar a Deus, é um desejo de se entregar por completo. Eu não estou nem aí com a técnica, mesmo que ela seja importante. O que me importa é homens cheios do Espírito e não cheios da técnica. Homens cheios da técnica e cheios do Espírito podem ser usados, mas homens cheios da técnica sem o Espírito não são. Muito dodóizinho. Eu fico brincando com o que o Redentor fez na cruz por mim. E além de mudar a minha história, Ele me deu dons espirituais. E eu imagino que esses dons, que essas habilidades dadas pelo Espírito, que elas devem ser vivenciadas conforme a tonalidade da minha vontade, conforme as minhas birras existenciais, conforme os meus milindres musicais, conforme a minha existência poética e improdutiva. O Redentor alcançou a sua vida. E não há nada do que eu possa me esforçar aqui para tentar dizer o que é isso. Eu vou morrer aqui para dizer que houve uma promessa. O descendente pisaria na cabeça da serpente. Ele pisou. Ele sofreu a dor da cruz. Ele foi tentado no deserto, mas ele venceu a morte. Ele venceu a cruz, Ele venceu o túmulo, Ele venceu todas as coisas para que você pudesse ter vida em abundância, amor, carinho, para que você pudesse se libertar desses condicionamentos culturais, dessas tolices existenciais, desses milindres evangélicos que não te permitem viver a plenitude que Deus tem preparado para a sua vida. Você é mais do que os seus milindres, você é mais do que as suas reclamações, você é mais do que os seus pecados, você é muito mais do que isso, porque o sangue do Cordeiro foi jorrado, e é esse sangue que abre todos os selos, mas você ainda vive insistindo em ser aquilo que você aprendeu a ser, numa cultura religiosa que você imagina ser a verdade, mas não é. Tem que ter quebrantamento. Ele te salvou. Jesus te salvou. O Redentor mudou a sua vida. Então hoje, nós podemos ver esses três movimentos, ou essas três verdades. Existem outras duas verdades. Mas você está cansado. Eu ficaria aqui até 4 horas da tarde sem parar. Mas você está chateadinho porque a sua agenda, o seu almocinho foi quebrado. Você está preocupado porque você foi convidado para jantar ou para almoçar numa família e você vai chegar atrasado. Você está cansado porque você gostaria de estar já cumprindo o ritualismo da pontualidade. E porque talvez eu seja tão pequeno, tão covarde, eu não vou até 4 horas da tarde. Ah, mas quem dera, se aquilo que Deus tem permitido eu fazer, se os jejuns que eu tenho feito, apesar dos meus limites, se as madrugadas de oração fizeram alguma diferença, um dia eu chegarei até as 4 horas. Mesmo que eu fique sozinho, pregando para mim mesmo, para que o meu coração se converta ao Deus Todo-Poderoso. E aí um dia, vocês experimentarão o renovo que vem dos altos, o avivamento que atravessa os céus. E aí sim a manifestação da graça que já ocorreu no Éden, que ocorreu na cruz, que ocorreu em Pentecostes, que ocorreu em Apocalipse. Essa manifestação poderosa vai mudar a sua forma de ver os seus filhos. Essa graça vai te fazer amar a sua esposa. Essa graça vai fazer você amar os seus filhos.
Essa graça vai fazer com que você entenda que você é mais do que um discurso religioso, você é mais do que uma experiência religiosa, você é mais do que alguém que vive em torno de Instagram, de Facebook ou de qualquer outro dispositivo para ficar discutindo e brigando com as pessoas, como se Deus precisasse da tua defesa, da tua inteligência, da tua força, da tua capacidade imaginativa. Oh, vontade de experimentar esse avivamento e de não ir embora daqui, de ver o Espírito Santo soprando poderosamente um avivamento nos nossos meninos, os nossos filhos experimentando essa graça que renova, abandonando pornografia, abandonando uma variedade de pecados que habitam, nós mesmos abandonando todo o egoísmo, abandonando todo o jeito melindroso que nós temos, abandonando todas as coisas que não nos permitem viver mais, esquecendo o passado, permitindo que a mágoa que ainda reside, que a decepção que ainda reside. Que hora que você vai se libertar dessas mágoas e decepções que estão no seu coração? Que hora que nós vamos olhar e compreender que Deus está guiando a história? Que o nosso pastor passou um período aqui, trabalhou, está em Portugal, trabalhando, e nós continuaremos. Em que momento da história nos tornaremos homens livres, libertos dos medos, das dúvidas, das mágoas, das decepções, da sensação de que fomos abandonados? Quando? Quando viveremos o novo que o Espírito Santo tem para a nossa vida? Deus quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua família, porque se ela for parecida com a minha família, tem muitos problemas que precisam ser resolvidos. E você sabe do que eu estou dizendo. Vivamos pela graça, em nome e por amor de Jesus. Amém. Fiquem de pé. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação. Luz que cansou na escuridão, todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo recebi o amor de Deus.
Querido Deus, nós não temos palavras para agradecer a Tua graça que alcançou o nosso coração. E diferente dos outros cultos, nós queremos terminar pedindo perdão pelos pecados que cometemos diante da Tua graça. Nós não buscamos as pessoas como o Senhor nos buscou. Nós não problematizamos as nossas crenças como o Senhor problematizou a condição dos nossos pais. Nós vivemos como se o Redentor fosse apenas um nome. E nós não queremos mais isso para a nossa vida como família. Nós queremos que os nossos lares possam alcançar outros lares. Nós queremos perguntar se estamos errando como pais, filhos, esposas e maridos. Nós queremos problematizar as nossas relações, não apenas como um movimento de encontrar a falha e o erro do outro, mas de perguntar se estamos vivendo conforme a Tua graça, o Teu amor e o Teu poder. Queremos também que o Senhor permita que o Teu Filho, com quem nós estamos falando agora, ó Redentor da história, Deus Filho, o Senhor que está aqui entre nós, caminhe nos nossos lares. Os nossos lares estão com as portas e os corações abertos para que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor quiser. A mudança total dos maridos, a transformação completa das esposas. Que nós tenhamos famílias fortes, cheias do Espírito. A começar da minha casa, do meu lar, do meu casamento, da minha função, da minha responsabilidade, da minha vocação como marido, da minha vocação como pai. Alcance os nossos lares com a Tua compaixão, Deus. Porque o Senhor está conosco. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Agora, meus irmãos, que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e que o poder do Deus Espírito Santo esteja sobre a tua vida, desde agora e para todo sempre. Amém. Assentai-vos.